Seguimos com o nosso Farol de Limeira, recebendo agora o psiquiatra Dr. Paulo Gracioli, a quem eu cumprimento desde já, agradecendo mais uma vez por estar conosco aqui no Farol. Dr. Paulo, seja muito bem-vindo. Um grande abraço. Oi, Roberto, obrigado. Bom dia, nossa região aí, Limeira, Rio Claro. Um abraço para minha irmã que está nos vendo lá em Rio Claro. E estamos hoje aí com um assunto que eu tenho pensado muito durante as minhas entrevistas, Roberto, sobre mãe, sabe? Ah, Eu devo ter falado um pouco já sobre esse assunto, mas sempre é bom lembrar. A mãe da gente, a mãe de todos nós, maravilhosas, né? Nos deram a vida, nos deram o primeiro alimento, que era o leite materno. Então, as mães, elas são generosas, são bondosas, elas fazem tudo no sentido de proporcionar um mundo melhor para os filhos. Essa aqui é a grande intenção, com raras exceções, né? Mas geralmente as mães são assim, elas são generosas e às vezes não tem limite na generosidade, né? Então, eu tenho ouvido muitas queixas assim de mães que se sentem muito culpadas quando os filhos crescem e tomam algum rumo que elas não estavam esperando, né? Ou a expectativa de que o filho possa ir para um caminho que elas não pensaram, o caminho de drogas, o caminho de não querer estudar, de ficar em casa sem fazer nada às vezes. Então esse assunto é muito frequente no consultório, nas queixas. E parece assim que tem aquela mãe, por exemplo, Roberto, que ela dá tudo pro filho, sabe? Como se fosse um bebezinho. Então ela fala que eles querem, eu quero que fique sempre nas minhas asas, né? A expressão que usa. E isso traz um certo perigo com o tempo, porque quando o bebê está ali mamando, ele está gostando, né? Ele gosta desse prazer de mamar, está com fome. E ele mama, ele perde a fome e fica prazeroso para ele. Agora, quando você vai crescendo e a mãe faz tudo, coloca a comida no prato, deixa a criança pensar, está sempre na frente, evitando risco, evitando perigos, não deixa o filho viver a vida. E eu costumo dizer que parece que a criança não saiu do útero ainda, né? Porque é tanto medo, tanta insegurança que certas mães têm, e essa proteção, ao invés de criar uma condição para que o filho possa experimentar a vida e conhecendo os limites da vida, os perigos, ela não tem essa oportunidade, porque a mãe ou o pai, geralmente a mãe, não deixa. Algum pai também é assim, mas geralmente a mãe que está mais presente na vida da criança, que não deixa essa vivência de brincar no chão de terra, não deixa ir na piscina, não deixa subir numa árvore, quer dizer, vai à escola, leva e traz, sempre colocando medo na criança. Então, muitas dessas crianças não aceitam esse tipo de mãe. Elas reagem e aí as mães ficam muito bravas porque não conseguem ter um domínio na medida que a criança chega com 10, 11, 12 anos, ela não consegue mais dominar e colocar embaixo das asas. Mas embora outras crianças, Roberto, aceitam esse tipo de cuidado e permanecem assim até se deixar, vai a vida toda do lado da mãe, porque o conforto que a mãe proporciona, a parte financeira, a parte de ter que ficar perto dela para ela estar feliz, isso atrapalha o desenvolvimento, porque alguns jovens aceitam esse tipo de conduta, e então, Roberto, não é um desenvolvimento emocional muito bom aí. Temos de bater as asas e voar, né? Porque as asas da mãe não deixam o filho ter as asas próprias. Isso acontece frequentemente. Por isso que às vezes o adolescente ele vira aborrecente. Eu acho que o aborrecente é uma pessoa legal, porque ele está se defendendo, está se protegendo muitas vezes daquela conduta de extrema proteção que só está prejudicando o desenvolvimento de liberdade e de escolha do filho. Então, às vezes é difícil os pais perceberem esse momento de protesto, de dizer não para o pai, ou esperar fazer 18 anos para poder ir embora de casa, porque não tem liberdade de existir. É um controle dos pais em cima do filho, né? Agora, o assunto que eu estava comentando das mães também, porque chega num momento que a mãe
ela tem culpa. E às vezes nem sempre ela percebe essa culpa, porque ela sempre diz assim, mas o que eu fiz para o meu filho não trabalhar, por exemplo, não querer estudar, porque eu só fiz o melhor de mim. Só que nem sempre a mãe que fala isso, ela vive essa situação, porque é que eu costumo falar. A mãe e o pai, nós damos o que nós aprendemos com os nossos pais também. Se a gente não evoluiu, se a gente não aprendeu a fazer algo novo, a gente não vai oferecer nada de novo para os nossos filhos, para os nossos netos. Então, quer dizer, eu sempre digo, a senhora não tem culpa, a senhora fez o seu melhor. Então, muitas mães que estão me ouvindo, gostaria que pensasse nisso. Ninguém tem culpa, porque o ser humano precisa culpar alguém. E se eu sei que eu fiz uma atitude de amor com meu filho, se prejudicou ele, eu não tive a intenção. Eu sabia que aquilo era amor para mim, mesmo que tenha prejudicado, eu não tive a intenção e o que eu sabia que era amor era fazer tudo o que eu fiz, proteger, impedir de fazer as coisas todas. Então, como que eu posso me culpar ou culpar a minha mãe ou a mãe de cada um aí, porque fez uma atitude que hoje a pessoa pode dizer, a senhora não fez isso para mim, não fez aquilo para mim, eu estou aqui amarrado na vida, não sei sair de casa. Então eu gostaria que as mães refletissem e não entrassem nessa de culpa, porque senão como é que fica? Uma vida já é dolorosa, angustiante, e começa a arrumar culpa do passado que a gente sabia fazer de um jeito e hoje quer exigir algo que é fácil olhar para o passado e falar eu devia ter feito desse jeito, do outro jeito, mas no passado a gente só sabia fazer daquele modo. Então por que vai buscar uma culpa se eu sabia fazer daquele modo? Então, acho que é importante a gente refletir e tentar tirar essas culpas, porque é a culpa que faz a gente cada vez mais fazer coisas para os filhos, porque sempre assim, eu sou culpado, então não tem limite para pagar essa culpa. Quanto tempo vai sofrer? Porque a culpa traz sofrimento, traz dor, então parece que é uma penalidade que a mãe dá para eternamente estar sofrendo. Isso é muito doloroso. Imagina você com 60, 70 anos ainda carregando culpa de 30, 40, 50 anos do passado. Não pode. Temos que pelo menos olhar para isso e falar, eu dei o melhor de mim. E eu, se não deu o que eu queria oferecer, se deu para outro caminho, não foi culpa minha. Foi uma escolha do meu filho. Como eu já disse, muitos não aceitam certas condutas dos pais e reagem, e mesmo firme, batem boca, são os tais aborrecentes que eu valorizo esses aborrecentes porque eles conseguem dizer não para o pai. E se o pai souber ouvir o não, vai conversar com o filho para saber por que você está falando não para mim. E aí abrir o diálogo para novas relações de crescimento e de liberdade. É o que eu tinha para falar hoje, Roberto. Espero que as mães aí se perdoem e passem a viver felizes daqui para frente, ou dar uma pensada com o marido, com os filhos sobre esse assunto. Perfeito, perfeito. Doutor Paulo, aliás, o senhor me dá a oportunidade de sugerir um tema para a gente discutir proximamente, que é realmente essa questão de dizer não. Tenho visto muitas postagens aí na internet de muita gente sugerindo para que as pessoas aprendam a dizer não, né, doutor Paulo? Principalmente em casa, Roberto. Parece que o pai não pode, a mãe dizer um não para o filho, porque no passado, quando era na nossa idade, nós somos crianças, muitas vezes nós não aceitamos os nãos. Então agora é tipo assim, agora eu falo tudo, só dou sim para o meu filho e não tem limite. Eu sempre digo que a casa dos pais tem que ter as regras da casa do pai. Regra para entrar em casa, horário de chegada e de saída, porque até que ele fique em casa 10, 18 anos de idade, as regras são do pai. Então, e da mãe, isso tem que ser combinado para poder, porque se não tem essas regras, se não obedece essas normas em casa, como é que fica na rua? Aí vai para a rua, vai para o consultório médico, vai para o cinema, vai para um carro dirigindo e não tem um limite de que o outro existe, né? Então, não aí, Roberto, é um assunto para a gente pensar para a semana que vem, sim, Roberto. Bacana, bacana. Doutor Paulo, vem aí o feriado, carnaval, para a gente descansar, para a gente refletir também. Então, bom descanso para o senhor, até a semana que vem. Mais uma vez, muito obrigado pela contribuição.
Um abraço para você, para todos os nossos ouvintes e telespectadores da região toda aí. E um bom descanso, que eu vou descansar, viu, Roberto? Eu estou um pouco cansado, É isso aí. mas eu vou descansar Aproveite. sim. Aproveite. Um Obrigado, um abraço. abraço. Valeu.